Tiago, capítulo 2, é um texto bastante conhecido. Queria que você acompanhasse a leitura do verso 14 até o verso 26. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bens veis que a fé cooperou com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo, seu espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O que nos levou a chegar até esse momento em que celebramos o quase centenário da existência da igreja, é que passaram por aqui pessoas cuja fé não era morta. Pessoas cuja fé era viva, e como resultado elas praticaram as obras que Deus determina. Elas agiram com base na confiança em Cristo Jesus. Por isso que eu disse, meu alvo nessa manhã é encorajar os irmãos a perseverar nessas boas obras. E para isso é preciso que a gente entenda bem a relação que existe entre essas obras e a doutrina fundamental da nossa igreja, que é a justificação pela fé. Somos salvos pela fé mediante a graça, mas não é uma graça e não é uma fé teóricos ou teóricas, mas elas se manifestam em atos, se manifesta em atitudes, em compromissos. E é exatamente esse o ponto aqui que Tiago está tratando. Tiago escreveu essa carta com dois objetivos. Ele queria ajudar os cristãos, a quem a carta foi endereçada, a enfrentar as muitas tribulações e sofrimentos que eles estavam passando. Mas em segundo lugar, Tiago também queria corrigir uma deficiência na compreensão que eles tinham a respeito da doutrina da justificação pela fé. Essa era a mensagem que foi anunciada pelo apóstolo Paulo e os demais apóstolos. Esses irmãos a quem Tiago escreve provavelmente haviam sido evangelizados em parte pelo apóstolo Paulo, uma vez que Paulo foi quem fez grandes viagens entre os gentios, 3 viagens missionárias entre os gentios. E era muito fácil alguém tirar interpretações ou tirar conclusões erradas da doutrina do apóstolo Paulo. Paulo ensinava que o homem é justificado diante de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O que salva é a fé. Alguém pode inferir de maneira errada de que se eu sou salvo pela fé, então não importam as obras. As obras não têm um papel importante na vida cristã, uma vez que eu sou salvo não pelo que eu faço, mas eu sou salvo pela graça de Deus mediante Jesus Cristo. Então, não foram poucas as pessoas que pensavam que o caminho para a salvação era simplesmente acreditar que Deus mandou seu Filho para morrer na cruz pelos pecados. E que uma vez que você acredita nisso, não importa como você viva, não importa como você se comporta, a salvação está garantida porque você tem fé. E Tiago, então, corrige essa compreensão errada desses cristãos aqui nessa carta. E é isso que eu queria também fazer nessa manhã, uma vez que isso continua sendo um erro muito comum entre os evangélicos, especialmente entre os reformados, já que nós enfatizamos tanto a soberania de Deus, a doutrina da eleição, da predestinação, dizemos que uma vez salvos para sempre, e isso
às vezes de maneira muito sutil e inconsciente, nos leva à acomodação ou a uma vida sem compromisso com a moral e a ética cristã, uma vida sem compromisso com boas obras. E evidentemente esse é um erro que precisa ser corrigido. Uma vez que a gente entende o papel das obras dentro do sistema cristão de salvação, com certeza a gente se torna crentes, nós nos tornamos crentes mais comprometidos e crentes mais dispostos a fazer a vontade de Deus. Dito isso, então, vamos para o nosso texto. Tiago começa explicando qual é o problema que ele vai enfrentar. Depois ele coloca 5 ou 6 princípios para mostrar que a fé que não produz obras, ela na verdade está morta, ela não salva ninguém. E com isso ele queria despertar aqueles irmãos a examinar a sua vida, a sondar o seu coração e a sua prática à luz da palavra de Deus. Porque todos nós podemos nos enganar, não é verdade? Eu, quando estava fazendo meu mestrado na África do Sul, meados da década de 90, a Minka e eu estávamos lá. Eu tinha um professor de teologia, ele tinha uns 70 anos de idade, ele estava já se aposentando. E eu me lembro o dia que ele chegou para nós, os alunos dele, e ele contou a experiência dele. Ele era pastor da Igreja Reformada desde os 20 e poucos anos de idade, passou a vida toda ensinando teologia, trabalhando numa igreja. Quando ele tinha mais ou menos 50 anos de idade, teve uma enfermidade grave que o levou para o hospital, e lá no hospital ele teve que ficar em recuperação, e ele então começou a ler alguns livros devocionais, coisa que ele não costumava ler, uma vez que ele era teólogo, né? Lia comentários e todos esses livros eruditos, e foi ali na cama do hospital que ele se converteu. Ele era pastor desde os 20 anos de idade, professor de teologia, ou seja, ele viveu enganado todos esses anos, pensando consigo mesmo de que ele era salvo, de que ele era crente. Mas de repente os olhos dele se abriram e ele percebeu o estado real do seu coração e ele se voltou para Deus. Pessoas podem se iludir com respeito ao seu estado diante de Deus, por isso que sempre é importante nós nos examinarmos à luz da Escritura Sagrada, para que nós tenhamos plena convicção da nossa redenção. Eu digo isso não para nos assustar, porque enquanto há vida há esperança. Se Deus falar ao seu coração, se Deus mostrar alguma coisa, então o próprio Jesus Cristo disse que nós podemos ir a Ele, e Deus nunca rejeita o penitente, aquele que se humilha diante dele e que o busca de todo o coração. Vamos lá? Primeiro, verso 14, a natureza do problema que Tiago vai tratar aqui. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? O que Tiago o ponto aqui de Tiago são aquelas pessoas que dizem que têm fé. Eu quero que você tenha em mente isso, que sempre na história da igreja cristã, para que alguém se torne membro da igreja, ela tem que professar a sua fé. Isso já era prática no período dos apóstolos. O próprio Jesus foi quem disse isso. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, sempre que alguém ouvia a mensagem apostólica e queria se tornar cristão, era pedido que ele fizesse uma pública confissão de fé, que ele fizesse uma declaração de fé. E a declaração de fé mais básica do cristianismo é essa: Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o meu Salvador, Ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Então, se uma pessoa declarasse isso, se ela confessasse isso, ela era batizada e ela era admitida na igreja. O que Tiago está perguntando é o seguinte: como é que eu sei que essa confissão é verdadeira? Porque eu posso chegar aí na rua, pegar qualquer pessoa, dar R$100 e dizer assim: vai lá na frente da igreja e diz que tu acredita que Jesus é o Filho de Deus. A pessoa vem, faz isso, não significa absolutamente nada. Então, embora se requeira a declaração, dizer que você tem fé em Jesus Cristo, a pergunta é: como é que eu sei que essa declaração é verdadeira? Sei, como é que ela é sincera? Como é que ela é genuína? E a resposta de Tiago é: pelas obras. Pelas obras, pela conduta da pessoa, por aquilo que ela faz.
pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Por isso que ele diz aqui: de que é que aproveita alguém disser que tem fé? Então o ponto aqui é a profissão de fé, né? Alguém declarar que tem fé. O que é que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Obras, infelizmente, na cultura brasileira, o termo acabou sendo sequestrado pelo Espiritismo e pela Igreja Católica. Evangélico não gosta da palavra obras. Primeira coisa que ele faz é identificar com caridade, dar esmola na rua, ajudar um pedinte, contribuir para um abrigo de idosos, um lar de crianças órfãs ou coisa desse tipo. Mas esse não é o conceito bíblico de obras, embora as obras bíblicas envolvam atos de caridade para com o próximo. Como nós iremos ver aqui, obras é tudo aquilo que o homem faz em obediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus pede muito mais do que caridade com o próximo. Obras é tudo aquilo que nós fazemos em resposta aos mandamentos, às ordens de Deus. O que Tiago está dizendo é: alguém declarar que tem fé, mas ele não vive uma vida de obediência à palavra de Deus, essa declaração de fé não vai salvar você. Que você fez profissão de fé, que você foi batizado na igreja, não vai. Porque se isso não for acompanhado de obras, então a pergunta de Tiago é: porventura essa fé, esse tipo de fé que é da boca para fora, pode salvar a pessoa dos seus pecados? E esse é o tipo de pergunta que a gente chama de pergunta retórica. É a pergunta que se faz para você obter uma resposta definida. E a resposta aqui é não. Esse tipo de fé pode salvar uma pessoa? Resposta: não, não pode. Não pode. E Tiago então traz alguns argumentos para esse ponto que ele está fazendo aqui, que a fé que salva, a declaração de fé que funciona, é aquela que é feita por uma pessoa que obedece a Deus, que anda nos caminhos de Deus. Hipócritas podem fazer declarações de fé, gente não convertida pode fazer declaração de fé, mas só será salvo aquele que, confessando a sua fé, confirma isso através das obras. Primeiro argumento, está aí no verso 15 e 16. Esse primeiro argumento de Tiago é tirado de uma situação que poderia acontecer naquela época com muita facilidade. Ele diz assim: se o teu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vocês disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? A igreja no século I era composta, na sua grande parte, por pessoas das classes mais desfavorecidas da sociedade. Viúvas, órfãos, pequenos agricultores, diaristas, jornaleiros, soldados. Poucas pessoas eram pessoas de posses. Então, essa situação aqui que Tiago está descrevendo era perfeitamente comum. Você encontrar um irmão que estava nu, não no sentido que ele estava pelado, mas que ele não tinha roupa adequada para enfrentar o frio daquela região do Oriente. Quando fazia frio mesmo, e o calor, que quando fazia calor, fazia mesmo. Então, muita gente era pobre a ponto de não ter roupa. E naquele tempo, a túnica, ela servia de proteção contra o frio, ela servia de proteção contra o sol, e de cobertor e lençol, e colchão. E muita gente empenhava a túnica para poder conseguir comprar comida, porque não tinha dinheiro, fazia isso. Então, era uma situação de pobreza. E não tinha, além de estarem nus, não é? Sem roupa adequada, você também encontrava muita gente passando fome, gente que não tinha o que comer. Aí Tiago imagina a seguinte situação: você encontra um irmão ou uma irmã da igreja na rua e você percebe que aquela pessoa está passando necessidade, ela está com fome e ela está ali morrendo de frio. Aí você chega para ela e faz a seguinte declaração: oh, meu irmão, que Deus abençoe, que Deus aqueça o seu corpo, que o Espírito Santo, o pão do céu, alimente a sua vida. Vá em paz, se aqueça e seja farto. E aí você vai embora, não bota a mão no bolso para tirar 10 conto para comprar um cachorro quente para a pessoa. Tiago pergunta: a tua oração vale alguma coisa? Tu dizer para essa pessoa:
Vá em paz, meu irmão, que Deus abençoe. Quando você podia meter a mão no bolso, tirar dinheiro, comprar uma roupa ou pagar uma refeição para aquela pessoa, dar uma cesta básica, é a mesma coisa a declaração de fé. Da mesma forma que aquelas tuas palavras não adiantam nada se elas não são acompanhadas de atos, elas não vão resolver o problema. Só você professar fé em Cristo Jesus e não viver uma vida de obediência também não vai salvar você. No dia do juízo você vai estar diante de um Deus que conhece o coração e conhece todas as coisas e de quem você não vai poder fugir. Não vai poder fugir. Primeiro argumento, né? Primeiro argumento. A fé sem obras é a mesma coisa de você dizer para um pobre: vá em paz e se satisfaça, sem ajudar aquela pessoa nas suas necessidades. O segundo argumento está aí no verso 18, e que é esse: você só pode mostrar sua fé através das obras. Aqui está traduzido da seguinte maneira, verso 18: mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A melhor maneira da gente interpretar esse versículo difícil é entender que esse alguém aqui é o próprio Tiago. Olha o argumento, ele está dizendo assim: mas eu vou dizer a você, você diz que tem fé. Isso é Tiago falando, imaginando a pessoa com quem ele está discutindo, imaginando um desses crentes que fizeram profissão de fé e não tem obras. Tiago diz: olha, eu vou te dizer uma coisa, você diz que tem fé, e eu, Tiago, eu tenho obras. Mostre-me a fé que você diz que você tem, sem as suas obras, e eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé. Ele está fazendo um desafio para essas pessoas que achavam que a salvação era pela fé somente. Ele está dizendo: me mostre que sua fé é verdadeira sem ser pelas obras. Não dá. Não tem como. A única forma de você mostrar que sua fé é verdadeira é pelas obras. Eu olho para uma árvore, como é que eu sei que aquela árvore está viva? Eu não consigo ver a seiva correndo por dentro dela, mas eu sei que ela está viva porque as folhas estão verdes e ela produz fruto. Não é verdade? Então eu olho para você, você diz que tem fé, mas como é que eu sei que sua fé é verdadeira? Eu preciso dos frutos da justiça, eu preciso das obras. Portanto, a fé verdadeira, ela só pode ser demonstrada pelas obras. Esse é o desafio que Tiago está fazendo aqui. Mostre a sua fé sem as obras, e eu, pelas minhas obras, eu vou mostrar que eu tenho fé. Então, a fé, ela só é conhecida, ela só pode ser reconhecida através das obras, através da conduta, através das escolhas e do compromisso das pessoas. Porque sem isso, não tem como demonstrar fé. Por isso que é muito importante que quando uma pessoa quer se juntar à igreja ou quer ser membro da igreja, a gente não faça isso logo de vez. Porque é muito comum pessoas ficarem entusiasmadas, terem um sentimento religioso, despertarem para algumas verdades espirituais e já querem se tornar membro da igreja. São todos bem-vindos, mas vamos esperar um pouquinho, vamos ver se ela muda de vida. Isso é muito normal, a gente vê esse desastre, né, de pessoas que querem receber novos convertidos logo. A gente vê isso nas grandes igrejas emergentes, nas mega churches, por assim que eles chamam, né? Que o que é que acontece? Um artista global ou um cantor de sertanejo universitário, Deus nos guarde, ou qualquer estrela, uma celebridade, ela faz uma declaração assim: ah, Jesus, maravilhoso, não sei o quê, o pastor da igreja já batiza o cara e bota ele para pregar domingo que vem. Não é? Não já viram isso? E um mês depois ele abandona a igreja. Então, daí a necessidade de, antes de receber pessoas, que se veja a vida daquela pessoa, se a fé que ela professa de fato mudou a vida dela, que transformações fez, rompeu com o pecado, saiu daquela situação pecaminosa em que vivia, acabou com aqueles relacionamentos ilícitos, mudou de vida, porque não tem outra forma para a gente conhecer a veracidade ou a genuinidade de uma declaração de fé, a não ser pela vida da pessoa, e para ver isso é necessário tempo, para que a gente observe e para que a gente vê.
O terceiro argumento de Tiago está no verso 19, que crê até o diabo crê. Verso 19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Crer que Deus é um só era a declaração fundamental do judaísmo. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, é o Shema Israel, em hebraico, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa era a declaração fundamental do povo de Deus no Antigo Testamento, porque o ambiente era de politeísmo. Todas as nações ao redor de Israel criam em muitos deuses, deuses pagãos e estranhos e falsos, naturalmente, não existiam. Por isso que Deus sempre insistiu que o seu povo declarasse isso. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, só existe um Deus. Essa declaração, ela foi apropriada pelos cristãos. Também nós declaramos isso, nós somos monoteístas. E além disso, nós dizemos que esse Deus, ele subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa é a declaração mais básica da cristandade, que existe um Deus, só um Deus, que criou todas as coisas, que Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o autor do plano da salvação, é o Deus que nos ama, que nos elegeu, que nos chamou pelo Evangelho, que nos justificou em Cristo Jesus, que nos prometeu a vida eterna. Só tem um Deus. Você crê nisso? O ponto de Tiago é que até o diabo crê nisso. Até o diabo sabe que isso é verdade. Quando Jesus estava entre nós, toda vez que ele chegava, algumas vezes que ele chegou perto de gente endemoniada, os demônios disseram o quê? O que é que o Senhor veio fazer? Nós sabemos quem é o Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os demônios declararam isso. No caso dos gadarenos, quando Jesus atravessa o mar da Galileia, vai para a região de Gadara, 2 endemoniados daquela região vêm ao encontro de Jesus, e quando eles veem Jesus, se prostram diante de Jesus e dizem: o Senhor já veio nos condenar, já veio nos atormentar, tu és o Filho de Deus. Os demônios sabiam quem era Jesus. Os demônios sabiam que há um só Deus. Mas qual é a diferença entre o demônio e o hipócrita? É que o demônio treme. Os demônios tremem. Por quê? Porque eles sabem que vai ter um dia de juízo. E sabem que naquele dia eles serão lançados para serem atormentados no lago que arde com fogo e enxofre. Não há redenção e não há esperança para os demônios. Mas já o hipócrita é o que faz uma declaração falsa de crer. Ele não treme. Eu tenho encontrado muita gente que se declara cristão, mas que não treme diante da possibilidade de que um dia ele vai prestar contas a Deus. Me lembro particularmente de um caso que eu gosto de contar. Eu era pastor de uma igreja e uma irmã veio me procurar dizendo que suspeitava que o marido estava traindo ela. Disse: minha irmã, isso é uma declaração muito difícil, né? Muito sério isso que a senhora está dizendo. Seu marido está lhe traindo? Tá, pastor. A senhora tem alguma prova? Ela disse: não tenho não, pastor, mas isso é coisa de mulher. Eu sei, é intuição, ele está me traindo. Eu disse: posso conversar com ele? A senhora me autoriza? Pode conversar. Então eu chamei o cidadão para uma conversa. Ele veio e disse: olha, sua esposa está suspeitando que você está traindo ela. Ah, pastor, minha mulher não tem jeito. Desde que a gente namorava aqui na mocidade da igreja, ela tinha ciúme das meninas. Ela ficava sempre perguntando com quem eu estava saindo, com quem eu conversava. Não podia chegar uma amiga, uma menina da mocidade perto de mim, que ela já chegava também. Sempre foi muito ciumenta e desconfiada. Não tem nada, pastor. Eu amo minha mulher, eu sou fiel. A minha esposa, o senhor pode ficar tranquilo. Eu disse: tá bom. Chamei a esposa e disse: olha, eu acho que a senhora está enganada, porque seu marido, eu conversei com ele, e a gente, nós pastores, depois de um tempo, a gente desenvolve alguns mecanismos para saber quando o cabra está mentindo, né? A gente sabe quando o cara está mentindo. Então tem tique nervoso, o cara gagueja, começa a suar frio, né? Começa a mudar de posição. A gente sabe, o tom da voz muda, a gente sabe quando o cara está mentindo. E na conversa que eu tive com esse cidadão, o cara nem tremeu o beiço, né? Não bateu nem a pestana, estava lá, né? Tá bom, me convenceu. A mulher: tá bom, pastor. Um mês depois ela chega com o celular dele. Confira aí, pastor. Eu fui lá no SMS, cheio de mensaginha de amor com amante, não é?
E o que me impressionou foi que quando eu conversei com o cidadão, gente, não tremeu nem o beiço, nada. Não desceu uma gotinha de suor. Negou na cara dura, cara de pau mesmo, negou mesmo. Aí eu confrontei. Aí ele, pastor, foi um lapso, não sei o que, mudou completamente. Eu peço perdão, vou me reconciliar com o senhor. Aí me deu assim uma iluminação e eu perguntei para ele, só uma pergunta, meu irmão, essa foi a única vez? Ele disse, pastor, já que o senhor perguntou, entende? Crê em Deus, mas não treme, não tem temor a Deus, mente na cara de pau, hipócrita. Os demônios tremem. Essa é a diferença. Se houvesse salvação para os demônios, eles seriam salvos e essas pessoas não seriam. A profissão de fé que não é acompanhada de uma vida de tremor, quebrantamento diante de Deus, de andar nos caminhos de Deus, essa profissão de fé é falsa. É a profissão de fé dos demônios. Elas não salvam absolutamente ninguém. Próximo argumento do apóstolo Paulo vai do verso 20 até o verso 24 e centraliza na figura de Abraão, o pai da fé. Eu vou reler para vocês, eu já li, mas eu vou reler para que a gente tenha em mente. Ele vai no verso 21. Porventura ele começa no verso 20. Mas, ó homem vão, ele ainda está falando, né, com aquele opositor imaginário. Ó homem vão aqui é tolo, homem bobo, né? Bobo porque esse argumento que você está usando aí não vale nada, né? De que a fé salva sem obras. Você é homem tolo, você quer saber que a fé sem obras é morta? É como se Tiago preparasse dizendo assim, eu vou te dar agora um exemplo que vai resolver o assunto, que vai calar sua boca e vai deixar você sem argumentação. Vou puxar o tapete debaixo dos seus pés agora. E aí ele fala de Abraão. Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Vede então, conclui Tiago, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. O que Tiago está fazendo aqui é tomando aquela pessoa que era mais conhecida e significativa na história do Antigo Testamento para o povo de Israel, que era Abraão. Abraão, o grande patriarca, que Deus elegeu, que Deus chamou, que prometeu, que fez uma aliança com ele e prometeu dar a ele uma terra, um reino, uma descendência, e disse que nele seriam benditas todas as nações da terra, que viria alguém da descendência de Abraão que abençoaria todo mundo. Abraão é o pai da fé, ele é chamado de o pai da fé na Bíblia. Ele é o exemplo daquela pessoa que confiou em Deus, que obedeceu a Deus, que saiu da sua terra tendo só a promessa de Deus, vai para um lugar que eu te mostrarei. Pela fé Abraão obedeceu, saiu de Ur dos Caldeus, peregrinou pela Mesopotâmia até chegar lá em Canaã, e durante anos ele ficou esperando ter um filho para poder se cumprir a promessa de Deus. E esse filho não vinha, até que finalmente veio. Então ele é colocado como o exemplo de alguém que tinha fé. Mas o que Tiago está dizendo aqui é que essa fé de Abraão, ela foi acompanhada por obras. E que Abraão não era apenas uma pessoa que cria em Deus, mas era uma pessoa que obedecia a Deus. E o que ele faz aqui é relacionar dois episódios conhecidos da vida de Abraão. O primeiro episódio é 3 episódios, é do capítulo 12. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão e faz as promessas, e Abraão obedece pela fé. No capítulo 15 de Gênesis, Abraão está um pouco desesperançado, porque passou-se muito tempo desde que Deus fez a promessa e ele não tinha um filho, e uma noite Deus aparece a Abraão e diz, Abraão, tira Abraão da tenda e diz, conta as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Abraão não tinha nem filho ainda, e Deus estava dizendo, você vai ter tantos filhos quantas estrelas há no céu. E diz lá em Gênesis 15 que Abraão creu em Deus,
e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele foi justificado pela fé. Ele creu que viria um descendente dele, em quem seriam benditas todas as nações, inclusive ele mesmo. Abraão creu em Jesus Cristo, seu filho, que ainda haveria de nascer e vir ao mundo séculos depois. E ele foi justificado pela fé. Está lá em Gênesis 15. Mas aí, o tempo passa, nasce Isaque, o filho da promessa, o filho em quem todas as promessas de Deus vai se concretizar. Gênesis 22, surpresa, Deus aparece para Abraão e diz: sacrifica teu filho. Ué, mas é o filho da promessa? Como vai ser isso? Vai no Monte Moriá e oferece Isaque teu filho como sacrifício em minha homenagem. Abraão acorda de manhã cedinho, pega Isaque, pega o jumento, coloca madeira, coloca o facão, chama um servo e lá vão eles para o Monte Moriá. Abraão não tinha ideia do que ia acontecer, mas ele confiava em Deus. Chegou no alto do monte, ele prepara o altar, diz lá o texto que ele amarra o seu filho, significando que Isaque já devia ter aí era um adolescente pelo menos, e ele então se prepara para matar o seu filho, quando do céu Deus lhe brada através do anjo do Senhor: não estenda a mão contra seu filho, porque agora eu sei que você me teme. Em outras palavras, agora eu estou vendo que sua fé é verdadeira. Ou seja, ele já tinha crido em Deus no capítulo 15, mas é só no 22, quando ele faz essa obra de obediência, que Deus ratifica a salvação dele, dizendo: agora eu sei que você de fato crê, agora eu sei que você de fato me ama e teme a mim. É isso que Tiago está dizendo aqui. Então, nesse sentido, você pode dizer que Abraão, ele foi justificado pelas obras. Que obra? A de obediência a Deus. Pela fé, ele obedeceu a Deus. E essas duas coisas, portanto, essa é a conclusão dele aí no verso 24. Vede que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. É claro, não somente por uma fé que diz que existe, mas que na verdade não existe. O ponto aqui é que fé e obras, isso está exemplificado na vida de Abraão, são dois lados da mesma moeda. Onde existe fé, existe obras, e onde existe obras em obediência a Deus, ali há fé. Boas obras, elas nascem num coração regenerado, num coração que crê em Deus. As obras que os descrentes fazem, elas não são essas obras decorrentes da fé, elas não têm participação nisso. Elas são atos religiosos de pessoas que estão tentando ganhar o favor de Deus pelo mérito de obter alguma coisa em troca. A motivação delas é errada. A verdadeira obra, ela nasce de um coração crente que ama a Deus e que quer fazer a vontade de Deus, nada esperando em troca. E essas duas coisas andam juntas. A fé e obras são apenas dois lados da mesma moeda. E, portanto, não tem aqui nenhum conflito entre Paulo e Tiago. Quando Paulo insiste que o homem é salvo pela fé sem as obras, ele geralmente está falando para pessoas que queriam, os judeus, ser salvos pelas obras da lei. Não, é pela fé em Jesus Cristo. E Tiago aqui está falando para pessoas que acham que obras não têm importância nenhuma na vida cristã. E Tiago então usa o exemplo de Abraão para liquidar o assunto. Embora o assunto esteja liquidado, ele ainda cita um exemplo que está aí no verso 25, que é da meretriz Raabe. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Aqui, a primeira coisa que desperta a nossa curiosidade é a escolha dos exemplos, não é? Ele escolheu Abraão como homem de fé. A gente entende isso. Ele poderia ter escolhido Daniel como segundo exemplo, não é verdade? Daniel, lá na cova dos leões, enfrentando o rei Nabucodonosor, homem de fé. Podia ter escolhido o profeta Isaías, homem de fé. Mas por que ele foi escolher Raabe? Raabe era uma prostituta que morava na cidade de Jericó e que recebeu os espias
que lá no bordel dela, provavelmente ela era dona daquele bordel, do prostíbulo, era uma mulher de posses, morava no alto da muralha, tanto é que ela pôde colocar uma fita escarlata pela muralha. Isso era porque ela morava no condomínio de luxo de Jericó, daquela época, que era em cima das muralhas. Era uma mulher que tinha ganhado a vida com prostituição, tinha um bordel, e foi lá que os espias enviados por Josué foram buscar informação militar para a invasão dos judeus, dos hebreus ali em Jericó. E era uma mulher de vida, né? Por que Tiago usa essa mulher como exemplo? Veja, um lado Abraão, agora uma meretriz. A resposta é como se Tiago quisesse dizer: tanto faz Abraão quanto Raabe, a regra é a mesma. Fé sem obras é morta. Não tem exceção. Se você talvez pense assim: Deus, o Senhor sabe, eu creio em Jesus Cristo, mas minha vida está complicada, eu estou amarrado aqui nesse relacionamento imoral, eu estou vivendo essa vida errada aqui, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor vai fazer uma exceção no meu caso, não vai? Não. De Abraão a Raabe, não tem exceção. Fé sem obras é morta. O Raabe é colocado aqui porque ela, mesmo sob o risco de morte, ela protegeu os emissários de Deus, porque ela reconheceu que aqueles homens de fato eram do Deus verdadeiro, e ela creu em Deus e protegeu os servos de Deus quando a polícia chegou para prendê-los. E ela é um exemplo de como alguém que crê faz alguma coisa. A fé de Raabe era uma fé viva, que a levou inclusive a arriscar sua própria vida. Conclusão de Tiago no verso 26: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós podemos dizer que as obras, é curioso aqui, não é? Que as obras, elas são o espírito do corpo. A fé seria o corpo e as obras seriam o espírito. Assim como sem o espírito o corpo está morto, assim também a fé sem obras está morta. Ou seja, há uma ligação íntima. Deus nos fez corpo e espírito. Onde está um, está o outro. Eu estou aqui, meu espírito está aqui. Quando eu for para casa almoçar, meu corpo está lá e meu espírito também está lá. A única hora que o corpo e o espírito se separam é a hora da morte. Então, onde tem fé, tem que ter obras. Se não tiver, é falsa. Ela não salva, ela não é verdadeira. Eu termino, irmãos, essa palavra de doutrina e aplicação, dizendo que foram homens e mulheres que creram assim, que construíram essa igreja, que trabalharam, que labutaram e que demonstraram pelas obras. Vocês perceberam que a obra aqui não é só caridade. Sim, inclui dar roupa e comida ao irmão necessitado, mas inclui tremer diante de Deus, inclui dar a Deus o que nós temos de mais precioso. Abraão deu o seu filho. Significa arriscar a vida por amor a Deus, como Raabe fez. Obras, obediência a Deus. Pessoas que creram assim e viveram assim é que deram essa herança que vocês desfrutam hoje aqui. O privilégio de fazer parte dessa igreja centenária, vai ser no próximo ano, e que tem abençoado tanta gente. Isso aqui não foi construído por uma fé falsa, mas por uma fé verdadeira. E é essa fé que eu quero exortar os irmãos a procurar e a exercer nessa manhã, para continuar, para que a geração que vem depois de nós também desfrute de todos esses privilégios que vocês estão desfrutando aqui. Amém? Eu queria orar com vocês, em seguida eu vou passar a palavra para o pastor da nossa igreja. Vamos ficar em pé para orar. Ó Deus querido, te damos graças por essa igreja, por aqueles que o Senhor levantou aqui, imbuídos de uma fé verdadeira, uma fé que produziu atos, obras, compromissos, ofertas, entrega, dedicação, tempo. E nós oramos que o Senhor levante mais uma geração que faça isso. Livra-nos da fé superficial,
da fé que só existe no dia de domingo. Ajuda-nos a viver todos os dias na Tua presença como crentes em Jesus, no meio dessa geração perversa que não Te conhece e que Te rejeita. Obrigado por essa igreja, abençoa o seu pastor, o seu conselho, a junta diaconal, professores, todos que fazem parte, em nome do Senhor Jesus. Amém.